momento da sua vida você já teve ou ainda tem problemas com procrastinação? E a procrastinação, ela é um grande problema porque ela literalmente te impede de fazer as coisas que realmente importam. E se você não aprender a vencer a procrastinação, você literalmente está escolhendo ser uma pessoa menos eficaz e mais estressada. Então, o que eu devo fazer? Felizmente, a palavra de Deus, ela tem diversos conselhos sobre como você pode vencer a procrastinação. Isso não depende de uma auto-performance extremamente rígida, mas ela tem a ver com você mudar a sua perspectiva. Nesse vídeo eu quero te mostrar 4 princípios que vão te ajudar a vencer a procrastinação. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Glória Madi e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer viver uma vida com muito mais intenção e propósito, então já se inscreva no canal. O primeiro princípio é que o caminho que parece mais fácil é, na verdade, o caminho difícil. Quando você procrastina, você não está apenas adiando algo, mas sim deixando para depois algo que você considera, no mínimo, desafiador ou desconfortável de fazer. Você acha que está evitando alguma dor quando você fala, não vou estudar, então eu vou mexer no celular, não vou organizar meu ambiente, limpar a minha casa, então eu vou fazer outra coisa. Começa a colocar muitas outras tarefas e muitas outras coisas no lugar daquilo que realmente precisava ser feito. Isso acontece justamente porque o seu cérebro viu aquilo que era importante de ser feito como algo que em algum nível causa dor. Você não está apenas evitando uma dor, você está adiando ela e toda vez que você adia, ela volta e muito pior. Por exemplo, quando você tem um trabalho para fazer e ao invés de realizar ele com calma, você deixa até o limite do prazo final. Você até pode me dizer que você sempre consegue dar conta de entregar as coisas apenas no último prazo, mas na verdade o que acontece é que o seu cérebro está viciado em adrenalina e o grande problema disso é que você se acostuma a entregar o suficiente para se dar bem sob pressão, mas nunca consegue atingir de fato o nível de excelência que você poderia atingir. Você entrega apenas o que a pressa te permite e não aquilo que realmente é capaz de entregar. E a consequência disso é que a longo prazo você vive uma vida sempre abaixo do seu potencial máximo. Além disso, o seu sistema de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à recompensa e ao prazer, também é afetado, porque o seu cérebro começa a ignorar as recompensas graduais que um processo pode te oferecer e só responde aos estímulos de extrema urgência. Então, as tarefas normais que levam certo processo para serem realizadas, elas começam a parecer insuportáveis, exigindo de você cada vez mais a necessidade da adrenalina do prazo final para poder começar a agir. Muitas vezes isso gera mais estresse e resultados piores. Então, numa próxima oportunidade, você procrastina de novo, experimenta uma consequência negativa por conta da sua procrastinação, aquilo gera mais estresse e o ciclo se reinicia de novo e de novo. Mas se você tivesse feito um pouco de cada vez, tudo seria muito mais leve e mais eficaz. E lá em Provérbios 15, no versículo 9, diz que o caminho do preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. E por mais que a preguiça e a procrastinação, elas possuem significados diferentes, os resultados e os efeitos delas são praticamente os mesmos. Ou seja, quem busca atalhos ou escolhe o caminho mais fácil, na verdade está escolhendo o caminho mais difícil, mas o caminho do justo, apesar de ser trabalhosa, ela é plana, indicando o quê? Mais produtividade, mais paz no processo e também mais eficiência. A verdade é que sempre haverá dor, ou a dor da disciplina de ter feito aquilo que realmente importava, ou a dor do arrependimento de não ter feito com excelência aquilo que precisava ser feito. O segundo princípio é que se você esperar o momento perfeito para agir, você nunca vai agir. Às vezes nós estamos procrastinando dizendo que não é o momento certo, mas por trás disso existem várias outras desculpas e razões que nós inventamos para nós mesmos. O cansaço, outras tarefas, distrações e até mesmo perfeccionismo. Ficar esperando o momento perfeito para tirar um projeto do papel, para começar a estudar um novo idioma, para poder cuidar da sua saúde, para tomar uma decisão importante, para talvez abrir a sua empresa, você aos poucos está adiando a sua própria vida. Você não resolve tudo da noite para o dia, mas você precisa começar com aquilo que você tem hoje, com as condições que você tem no momento. Lá em Eclesiastes fala que quem fica observando o vento não planta e quem fica olhando para as nuvens não colhe. Isso fala sobre alguém que sempre encontra os motivos para não agir. Você quer fazer algo quando tudo está perfeito, você nunca vai fazer. Porque não existe momento perfeito. O momento perfeito é quando você começa. A ideia de que existe um momento perfeito para começar algo é apenas uma ilusão. Um provérbio chinês muito conhecido que fala que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento é agora. A mudança que você precisa para parar de procrastinar é uma mudança de atitude. Fazer aquilo que você precisa fazer mesmo sem ter as condições ideais. Pois é realmente importante e prioridade para você, você simplesmente faz. Você não espera o momento perfeito, porque na verdade o processo é que te aperfeiçoa. O terceiro princípio é que a procrastinação é uma forma de tolice. Lá em Provérbios 26, no versículo 14, diz: como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. Tem uma outra passagem em Provérbios também que fala que o preguiçoso não consegue levar a comida da tigela até a própria boca de tão preguiçoso que ele é.
E se a gente parar para analisar, isso parece um comportamento irracional, porque a procrastinação, ela é também um comportamento irracional. Por mais que seja um ato voluntário de eu adiar uma tarefa para depois, ela é um ato irracional porque o seu cérebro, ele busca por prazer imediato, evitando qualquer tipo de esforço mental. Então, para você evitar aquela emoção desconfortável, você procrastina. Muitas vezes estamos tentando parecer mais inteligentes, dizendo que estamos planejando de forma mais detalhada, trabalhando de forma mais estratégica. Achamos que estamos sendo espertos, mas lá no fundo estamos nos escondendo atrás de um perfeccionismo, planejamento excessivo, e é por isso que a procrastinação é uma forma de tolice. Eu diversas vezes e por muitos anos da minha vida caí no engano de achar que eu precisava de um planejamento extremamente elaborado para começar a realizar alguma coisa. Mas na verdade, a execução, ela é tão importante quanto ou até mesmo mais importante que o planejamento. Não adianta você passar horas planejando, sonhando, pesquisando e não fazendo nada, porque o planejamento sem execução, ela é apenas uma intenção, é uma fantasia que você documentou. Na próxima vez que você inventar um atalho genial para fugir de uma responsabilidade, lembre-se que isso não é inteligência, isso não é estratégia, é apenas uma fuga. E você combate isso como? Agindo, executando. E o quarto princípio é que a diligência é um ato de amor. Normalmente nós pensamos na procrastinação apenas em como ela nos afeta, mas esquecemos que ela também afeta outras pessoas. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e as outras pessoas como a nós mesmos. Você é uma pessoa que procrastina com você mesmo, você tende também a procrastinar com outras pessoas. Isso inclui a forma como você trabalha e cumpre com suas responsabilidades. Trabalhar e servir com dedicação também é uma forma de você honrar a Deus e adorar a Deus. Quando você procrastina, você pode estar prejudicando outras pessoas. E de que forma? Às vezes, atrasando compromissos, deixar os outros esperando, não cumprir com a sua parte nos projetos, fazer a sua parte naquilo que era uma responsabilidade sua. O provérbio diz que quem é negligente no trabalho é como aquele que destrói, porque quando você não faz aquilo que você deveria, você está causando dano, tanto em você quanto nas outras pessoas. Isso que é a diligência, que é uma das formas de você combater a procrastinação, é uma expressão de amor a Deus e também ao próximo. Recapitulando, então, guarde esses 4 princípios na sua mente. O caminho mais fácil é, na verdade, o caminho difícil. Esperar o momento perfeito impede a sua ação. A procrastinação é tolice e a diligência é um ato de amor. E agora eu quero te contar 2 formas muito práticas e extremamente eficientes para você acabar com a procrastinação na sua vida. A primeira e a mais importante é proteja as suas manhãs. Quando você começa o seu dia mais disciplinado, você tende a levar essa disciplina para o restante do seu dia. É só você parar para pensar. Quando você começa o seu dia estressado ou com raiva, normalmente você tende a levar todo esse estresse, toda essa raiva ao longo do seu dia, a menos que algo aconteça para poder mudar o seu estado emocional. Mas no geral, a forma como você começa o seu dia reflete completamente a forma como você lida com o restante do seu dia. Você precisa proteger a sua manhã. E como você vai fazer isso? Você vai criar uma rotina matinal intencional. Coloque Deus em primeiro lugar e adquira também hábitos saudáveis que vão te ajudar a começar a sua manhã de forma mais disciplinada. E a tendência de você procrastinar ao longo do seu dia se reduz bastante. E a segunda forma é que você vai dividir as suas tarefas. Quando você tem algo muito grande a ser realizado, o seu cérebro, ele tende a querer evitar aquele esforço de fazer aquilo. O seu cérebro vai entender aquilo como um trabalho extremamente difícil e desafiador. E a tendência é que você evite de fazer aquilo porque o seu cérebro não quer esforço mental. Então você vai pegar aquilo que parece grande e vai quebrar em pequenas ações. E dessa forma você vai torná-la bem menos aversiva, dando a chance para o seu cérebro de entender que aquilo não é algo tão ruim assim. Dica bônus para você que ficou até o final é a dica que mais transformou a minha vida, que é a regra dos 5 minutos. Ou seja, você vai se comprometer a começar uma tarefa por apenas 5 minutos. Você precisa começar a ler um documento ou um livro para algum projeto, para algum trabalho, então se comprometa a ler por apenas 5 minutos. E eu te prometo que esse é o tempo suficiente que você precisa para sair da inércia. Todos esses pontos vão te ajudar a superar a procrastinação, te colocando no caminho de uma vida muito mais produtiva e intencional. Quero te convidar a seguir o Instagram Academia Legado, que é uma comunidade de cristãos que desejam por crescimento pessoal, crescimento espiritual e viver uma vida com muito mais propósito e intencionalidade. E se esse vídeo foi importante para você, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.